quem é Deus nesse rolê? Então, Deus é tudo, é o universo. Ele não tem nem necessidade de existir para a Cabala existir. Essa é a coisa mais louca. Ele pode ser... Vamos supor que você é ateu. Como você falou, Deus é que fala assim, tudo isso aí é historinha. Eu não acredito em nada, nada, nada. Ainda assim, se você seguir essa estrutura como um manual lógico do Spock, a vida funciona. Porque você vai ter que ser... Você é um Zequinha que não é nada. Quando você entra para uma profissão, o que você tem que ter? Ler vários manuais. Ok, eu não preciso acreditar em Deus para saber que se eu quero ser um bom advogado, eu tenho que ler um monte de livros. Aí eu tenho a primeira etapa, eu tenho que decorar todas as leis. Eu não preciso acreditar em Deus para eu decorar todas as leis. A segunda etapa eu tenho que ir pro júri, eu tenho que praticar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer peça, eu tenho que ficar bom. Ok. Terceira parte, eu me formo. Quarta parte, rigor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser um bom profissional. Eu não preciso acreditar em Deus para isso. Aí, quinta parte, eu tô rico, eu tenho clientes, eu atendo pessoas, eu dou consultoria, eu dou aula. Eu cheguei no Júpiter, eu tô próspero. Não tem necessidade de Deus. Aí, a última parte, eu sou o dono do escritório de advocacia, eu crio uma jurisprudência, vai ter uma lei com o meu nome. Fiz o meu nome pro eterno. Eu não preciso ter acreditado em Deus. Essa é a parte mais louca. E depois eu morro. E funciona. E se você for o cara mais... monge budista no meio da Tibete rezando, ele também vai estar nessa estrutura. Ele é um molequinho na vila, ele vai crescer, ele vai rezar, ele vai aprender as posturas, ele vai subir no Himalaia, ele vai iluminar, ele vai meditar, tal, e em algum dia ele vai ser o cara mais velho do templo e ele vai abrir um outro templo na outra montanha do Nepal. Mas me parece um processo inacabado, né? Tipo, como é sempre em busca dessa eterna novidade, não existe um ápice no qual... você diga, bom, aqui é o lugar onde alguém que, por exemplo, se autorrealizou, chegou naquele lugar. É um paradoxo, porque sim e não. Daí a gente vai para uma parte que é muito legal, que chama o Graal. No Rei Arthur, quando ele vai buscar o Santo Graal, que o Santo Graal seria o Júpiter, seria a realização do trabalho da grande obra. A gente sabe que ele nunca encontra o Graal, né? Porque na história do Rei Arthur ele vai até a França, aí o Graal não tá lá, daí ele vai até a Escócia, aí, né? Enfim, ele morre e não acha. E a gente, como buscador, a gente também tá nesse paradoxo. Porque, por exemplo, a gente quer aprender. Aí agora você vai lá pra Índia, beleza. Aí você viajou, voltou e falou, caralho, irmão, legal. Mas aí daqui 2 anos você não vai querer ir pra uma outra cidade de um outro templo da Índia que tem uma outra coisa mais legal? E aí você voltou, aí você fala, agora eu tô realizado e tal. Aí daqui 5 anos você vai ler num livro e falar, porra, tem tal monge que rezou em tal lugar, no Himalaia, em tal lugar. Você não vai querer ir pra lá? Não tem fim. Então esse é um problema. Você vai ficar satisfeito, mas não tem fim a busca do conhecimento. É aí que tá. Várias dessas místicas vão dizer que da impostura sobre os desejos, ou mesmo do desejo em si, a depender da abordagem, que vem o nosso sofrimento. De onde vem o sofrimento? Ontologicamente falando, assim, qual é que é a origem desse sofrimento tão patente na existência humana? E existe saída para ele dentro desse modelo? É que esse é o modelo da árvore da vida. Tem a árvore da morte, que seriam os demônios que nos testam. Então, para cada esfera que tem um anjo, tem um demônio. Então, tem outro desenho? Tem uma outra árvore exatamente igual a essa, só que... Em vez de colorida, ela é preta e branca. Ela é toda... É mesmo? Exatamente. Só que ela é a árvore da morte. Então, ao invés de você ter ali, por exemplo, o Tiferet, que é o rei que serve, né, o mestre que, na verdade, é um servo, você tem o mestre vampiro, o mestre que suga, o corrupto. Ao invés de você ter o cara que luta pelos outros, você vai ter o irascível. Spoiler, são 7 pecados capitais. Ao invés das 7 virtudes planetárias. Uhum. E aí você tem todos esses demônios, entre aspas, que são os aspectos maléficos do livre-arbítrio da pessoa. Então ele fala assim, putz, eu agora sou um chefe de um templo e tal. Eu posso virar um guru daqueles tipo que transa com todas as meninas, explora os caras, rouba todo mundo, pega o traficando droga, etc e tal, e o cara caiu para a árvore da morte. Então você está sendo testado o tempo inteiro, né, dentro da árvore da vida e da morte. E por quê? Qual é a origem dessa dicotomia, Então, enfim, a resposta que eu tenho para te dar, eu não sei, é a resposta honesta. O que eu aprendi dentro do sefardismo, ele fala que é o seguinte, quando Deus criou o sistema solar, existiam outras criaturas de demônios que não estavam ligados a esses anjos, que odiaram e invejaram a criação.
Então eles quiseram destruir a criação, mas como os anjos e a Laila protegiam tudo, eles jogavam sementes de fora para dentro que enraizavam dentro da alma humana. Então, como todo mundo tem a fagulha divina, mas aí algumas pessoas viriam, os psicopatas, sociopatas e tal, eles viriam com essa fagulha maculada de fora para destruir a criação de dentro para fora. Não sei se é verdade, a história é bonita, eu achei bacana. Mas é alegoria, mesmo, eu acho que é legal. É ótimo. Tem gente que tá semeado com a ruindade. A gente consegue pensar numa listinha aí. O pessoal que vem ruim mesmo, né? A gente sabe. Faz uns anos aí que seria... isso se tornou bem evidente, inclusive. Seria essa. E aí, enquanto você tá tentando subir e se melhorar, você vai ser tentado o tempo inteiro. Com corrupção, pra olhar de lado, pra fazer alguma coisa errada. Num sentido de... o mundo tem sofrimento mesmo e é isso aí, lide com ele, no estilo do budismo, né? Veja, a realidade do sofrimento tá aí, isso é com equanimidade você vai olhar para ela. Ou no sentido mais evolucionista do tipo, você só vai saber que você é bom quando essa bondade for testada. A bondade vai ser testada. Lembra que eu falei que tem um monte de caminhos? Alguns caminhos ali são caminhos de teste. Então você vai ter o caminho de Men, por exemplo, que é o caminho do deserto, que é 40 no hebraico, que é um número super simbólico, né? De Jesus, 40 dias, Noé passa 40 dias, 40 anos. 40 para o judeu é o teste, que é o que você fala assim, eu vou ser, sei lá, pintor. Daí aí o teste vai virar e falar, mas tem um aluguel para pagar. Você não quer um empreguinho aqui no banco, com salarinho, com concurso público? E aí o cara vai ser testado. Você fala, você quer ser poeta ou você vai se render? Então, você vai ser testado na sua vida. Você fala, eu tenho uma virtude tal, mas aí alguém vai vir e falar, eu te dou um dinheiro para você não fazer isso. E aí você vai ser corrupto ou não. É o diabo tentando Jesus no deserto.